Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Hoje eu gostaria de concluir o nosso estudo deste capítulo. Então, vamos começar de onde paramos, no versículo 24. Eu gostaria de ler a partir deste versículo até o final do capítulo. E gostaria que você me acompanhasse e prestasse bastante atenção, pois nestes dois versículos temos uma das histórias mais dramáticas, mais interessantes e intrigantes da palavra de Deus. Esta é uma história verdadeira. Gênesis, capítulo 32, versículos de 24 a 32, onde lemos: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Bem, antes de começar o nosso estudo sobre o que acabamos de ler, vamos pedir a orientação de Deus para este programa. Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, e esta história em particular, pedimos, Pai, a Tua direção e a Tua orientação, que o Espírito Santo possa nos guiar, para que possamos compreender e aplicar o que aprendemos na nossa vida pessoal. Que esse estudo possa ser uma bênção na vida de cada um de nós, Senhor, e que possamos mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esta é uma história interessante, uma história fascinante. E deixe-me lembrá-lo mais uma vez que ela é verdadeira, amigo. Cada palavra do que você acabou de ouvir realmente aconteceu, é verdade. Recentemente eu estava assistindo um programa de televisão chamado Em Busca de. E esse programa estava apresentando a história de Josué e Jericó, a história de Josué e a destruição de Jericó. E o apresentador estava lendo diretamente da Bíblia, mas depois trouxe uma arqueóloga que procurava desacreditar o registro bíblico. Ela disse que não poderia ter acontecido da forma como a Bíblia descreve, porque a datação, segundo o carbono 14, era em um período de tempo diferente do que é mencionado na Bíblia. Bem, essa mulher não sabia que o carbono 14 já está ultrapassado e os cientistas não consideram mais como um método preciso para determinar a idade das coisas. E deixe-me dizer uma outra coisa. Cuidado com os ataques sutis contra a Bíblia, amigo. Alguns desses ataques vêm de dentro, inclusive de algumas universidades cristãs e seminários, onde temos jovens teólogos que questionam a inerrância das Escrituras. Isto é muito perigoso. Eu não preciso repensar se a Bíblia é inerrante ou não. Quando fui salvo há 50 anos atrás, a pessoa que me levou a Cristo me disse que a Bíblia era a palavra de Deus. E eu nunca tive razões para duvidar disso ou questionar. Eu não tenho que pensar duas vezes quando eu leio uma história bíblica. A Bíblia é inerrante e ponto. Isto é fato. E a história que eu estou lendo em Gênesis, capítulo 32, é verídica, é verdadeira. Nunca se esqueça. Agora vamos para o texto. Veja o versículo 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Jacó toda a sua vida foi um planejador, ele arquitetava planos.
Não podemos culpar o mundo e Satanás por isso. Isso é uma questão da carne. E precisamos enfrentar a carne, amigo. Jacó já estava separado do seu tio Labão, seu sogro, que tipificava o mundo. Mas agora ele precisava enfrentar o inimigo interno, o inimigo mais poderoso que está dentro da terra de Canaã, o seu próprio irmão, a sua própria carne. E podemos aplicar isso como uma tipologia da forma como fizemos antes. Jacó tem que enfrentar a carne. E para fazer isso precisa estar sozinho. Nós precisamos estar sozinhos em silêncio, longe dos nossos entes queridos. Muito bem, você deve lembrar do nosso estudo anterior, onde lemos que Jacó levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Ele precisava ter uma noite a sós com Deus, um tempo de meditação, longe dos seus, longe da família. Estar sozinho com Deus é sempre um prelúdio para a vitória. Jacó precisava enfrentar Esaú. Esaú representa a carne. Mas antes disso, precisava encontrar-se com Deus. Este é sempre um requisito quando precisamos enfrentar uma crise. Lendo o Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 14, eu encontrei algo interessante. Algumas vezes eu estou lendo a Bíblia e vejo uma verdade ou algo que eu não tinha notado antes. Isso me mostra uma lição, ilustra algo que eu quero expressar. Em Marcos 3, versículo 14, nós lemos: E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Eu li esse versículo várias vezes e depois sublinhei na minha Bíblia as palavras para que estivessem com ele e depois as palavras e os mandasse a pregar. Antes que eles pudessem sair e enfrentar o mundo, a carne e o diabo, eles precisavam ficar a sós com ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele. E depois, lemos, e os mandasse a pregar. Veja, precisamos esse momento de devocional, esse tempo de meditação, esse tempo com Deus. Elias precisou ficar a sós com Deus. Deus disse a Elias para ficar sozinho e lidar com sua própria personalidade. Então, depois de ter estado só com Deus, o Senhor o enviou. E, em outras palavras, ele precisava de um tempo a sós com Deus antes de poder sair e enfrentar o mundo. Portanto, lemos no versículo 24, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Eu quero que você veja uma coisa e sublinhe isto. Jacó não lutou com um homem, mas um homem que se pôs a lutar com ele. Quero ressaltar isso porque alguns professores muito bons da Bíblia ensinam que Jacó se pôs a lutar e que essa luta ensina uma lição sobre a perseverança na oração. Amigo, eu creio que não é assim. É o contrário. Pense comigo, a lição aqui não é sobre prevalecer em oração. Não foi Jacó que lutou com o homem, mas o homem que lutou com Jacó. Agora temos que identificar esse homem. Quem é ele? Temos 2 fontes de informação. Primeiro, o contexto. Existem algumas palavras descritivas que nos dizem quem é este homem. Vamos ler novamente para ver se conseguimos identificar esse homem. Versículos de 26 a 28. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Observe que no versículo 26, Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele está pedindo a bênção de Deus. Ele está pedindo diretamente a este homem que apareceu para lutar com ele nesta noite. Sabe, deve ter sido uma experiência de muito medo para Jacó. Ali está ele, sozinho, no escuro da noite, e de repente o homem aparece do nada, o ataca e o derruba no chão. E lutaram toda a noite. Quando o sol estava para sair, o homem disse, deixe-me ir. Mas ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui temos uma dica. Ele pede ao homem para ser abençoado. Versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Isso não lhe dá uma pista de quem é este homem? Ele abençoou Jacó. Muito bem. Vamos para o versículo 30, e aqui eu acho que nós temos a resposta. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face.
Amigo, eu não tenho dúvidas, com base no contexto de Gênesis 32, sobre de quem era este homem. Vamos a mais informações para nos ajudar. Vamos para o livro de Oséias, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos de Oséias. Oséias 12, versículos de 1 a 5. Temos o profeta repreendendo Efraim, Judá e Jacó. Vamos ler. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O homem também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou, em Betel o achou, e ali falou conosco, sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Quem é este que lutou com Jacó? Oséias diz, o Senhor, Deus dos exércitos, Senhor é o seu nome. No livro de Êxodo, capítulo 3, temos um pouco mais de luz sobre quem era essa pessoa. Agora lembre-se que Oséias diz, o Senhor é o seu nome. Agora vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículo 15. E Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Bem, como pode ser isso? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Bem, o que temos aqui é uma teofania, uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. Veja, Jacó estava sozinho quando, de repente, é surpreendido por um homem que luta com ele. Esse homem é o Filho de Deus antes da sua encarnação. Eu creio que foi isso que aconteceu. O propósito de Deus foi, é claro, prevalecer sobre a vida egoísta de Jacó. Jacó havia superado o mundo, já não tinha desejo de ir para Harã, ou desejo pelo que o seu tio Labão tinha, pelos bens materiais. Não havia nada lá que o atraísse mais. Mas havia algumas coisas no seu interior que estavam erradas, com as quais ele deveria lidar. Então Deus veio na pessoa de seu filho, milhares de anos atrás, antes de Cristo nascer. Ele tomou forma e apareceu a Jacó naquela noite. Vamos voltar agora à história de Gênesis 32. Aqui temos algumas lições muito importantes para aprender. Versículo 25 lemos. Quando o homem viu que não podia dominá-lo. O que isso quer dizer? O que isso significa? Que Deus era mais fraco que Jacó? Não significa isso. Nem mesmo dá a entender isso, mas sugere uma falta de vontade da carne a render-se, a ceder. Você poderá dizer, eu não entendo, Deus não pode prevalecer sobre a carne? Quero fazer uma pergunta, amigo. Quanto tempo Deus tem lutado com alguns de nós? Quanto tempo Ele tem lutado com você, comigo? E você diz, como pode ser isso? Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano. Deus é soberano, mas o homem tem uma vontade. Deus é poderoso, mas o homem tem a sua própria vontade. Deus lutou comigo durante muitos anos e eu não me dava por vencido? Isso significa que Deus é mais fraco do que eu? Não. Simplesmente significa que Deus me fez, me criou com a capacidade de escolher que caminho quero seguir. Se eu não quiser me entregar ao Senhor, se eu não quiser desistir, eu posso escolher fazer isso. Eu tenho o livre-arbítrio. Existem muitos crentes hoje que vivem na força da carne, fora da vontade de Deus. Assim, eles não se embriagam, não fumam, não adulteram, mas por dentro eles são miseráveis, são crentes derrotados. Em suas vidas particulares, em casa, na intimidade de seus corações, ali há derrota. E por quê? Eles são mais fortes do que Deus? Não. É porque Deus, mesmo sendo soberano, fez o homem com a capacidade de decidir. Eu creio na soberania de Deus, mas também creio na responsabilidade humana. Deus lutou com muitos de nós por muito tempo, até nos entregarmos a Ele. Eu conheço alguns crentes que não fazem as coisas que acabei de mencionar, não fumam, não bebem, não falam palavrão, não adulteram, mas eles são muito egoístas. Eles estão determinados a fazer o que eles querem e não o que Deus quer. O apóstolo Paulo teve essas experiências, ele fala sobre isso em Romanos, capítulo 7, ele diz no versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo fala de um conflito literal, de uma guerra dentro dele. Ele diz que há uma batalha entre a carne e o espírito. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço.
Não se refere necessariamente à imoralidade, mas ao grande egoísmo do coração. E Paulo nos diz, nos versículos 24 e 25, que só foi capaz de superar a carne através de Cristo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Veja, Paulo descobriu que havia vitória, mas através de outro, não dele. Ele não poderia alcançar a vitória sozinho. Depois, no capítulo 8 de Romanos, versículos 7, 8 e 9, lemos: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo aprendeu que, pelo poder do Espírito Santo, ele poderia sair vitorioso. Jacó teve experiências como as de Paulo. Jacó se encontrou com Deus em Betel. Eu creio que Jacó foi salvo no capítulo 28, em Betel. E depois, no capítulo 32, versículos 1 e 2, as hostes angelicais aparecem para ele. Eu creio que Jacó, a partir do capítulo 28, já era salvo. Mas havia algo em sua vida que deveria ser tratado, mudado. A carne, a natureza adâmica, a velha natureza. Deus jamais procura melhorar a velha natureza, a natureza adâmica. Mas essa natureza é algo com a qual devemos lidar, amigo, eu e você. E então, lemos no versículo 25 de Gênesis 32. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, Deus não pôde vencer Jacó? Isso mesmo, Deus é soberano e ele não pôde vencer. Ele não pode vencer você, ou pode. Talvez você que está ouvindo o programa agora está lutando com Deus, está fora da vontade de Deus. Você é salvo, mas pergunta, por que eu não estou na vontade de Deus? Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer o porquê. Deus está lutando com você por anos, mas você ainda não se entregou, você não se rendeu, e Deus vai ter que lidar com você. Ele vai lutar comigo também, assim como lutou com Jacó, se eu não me render. Em seguida lemos o que o homem disse: Deixe-me ir, porque o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó não está mais lutando, ele se agarra ao homem. Por quê? Para obter a bênção. Ele sabe que precisa da bênção. Você sabe por que Jacó pediu a bênção? Vamos para o versículo 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. E você sabe o que Deus fez? Deixou Jacó literalmente aleijado. Deus teve que deixá-lo incapacitado, deslocando a sua coxa. E às vezes esta é a única maneira que Deus pode chegar até você e até mim. E lembre-se, amigo, Deus disciplina quem ele ama. E no versículo 27, Deus busca uma confissão de Jacó. Ele pergunta: qual é o seu nome? Por que Deus pergunta para Jacó o seu nome? Ele está buscando o significado desse nome, que significa usurpador, enganador. E Deus pergunta: qual é o seu nome? E Jacó responde: eu sou um enganador, um impostor, um trapaceiro, desonesto. Eu não tenho acertado as contas com o Senhor, eu não acertei as contas com os meus pais, eu não acertei as contas com meu irmão Esaú. Eu não fui um homem honesto. E Deus disse: vamos lá, qual é o seu nome? E quando Jacó diz: meu nome é Jacó, essa é uma confissão de sua parte de que ele era um usurpador, um mentiroso, um trapaceiro. Deus sabia o seu nome? Claro que sim. Deus sabia o seu nome. Deus não estava à procura de informações, mas estava à procura de confissão do que esse nome significava. Ao confessar o seu nome, ele confessou tudo o que isso significava. Em outras palavras, Jacó está confessando que não há nada de bom nele. E, amigo, não houve bênção até ele confessar isso. Agora, preste atenção a essa história. Veja o versículo 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O homem diz: você finalmente conseguiu, Jacó. Mas eu tive que deixar você coxo. Eu vou mudar o seu nome. Você não mais vai se chamar Jacó, trapaceiro, enganador, usurpador. Seu nome não será mais Jacó, você se chamará Israel. Deus tem o poder. Agora veja o que acontece. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Obviamente essa é uma pergunta retórica. Está respondendo a pergunta com outra pergunta. E o abençoou ali. Só Deus pode dar esse tipo de bênção para um homem. Jacó chamou aquele lugar de Peniel.
pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha alma foi poupada. Peniel significa a face de Deus. Sabemos que existe um versículo que diz que ninguém jamais viu a Deus. Jacó não viu Deus, o Pai, mas se tratava de uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo. Era o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 31 lemos: ao nascer o sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Ele estava mancando ao andar. Quando o sol nasceu e Jacó retornou para sua família, ele estava mancando. E lá estava Raquel, Lia e todos os seus filhos, todos os seus servos e concubinas à espera de Jacó. E quando o sol se levantou cedo pela manhã, aqui vem Jacó, mancando. E quando viram mancando, devem ter se perguntado: o que aconteceu? Está ferido? Mas na realidade ele não foi ferido, amigo. Ele foi ajudado e Jacó ficou manco para o resto de sua vida. Um lembrete de que ele precisou terminar, acabar com o seu eu. E que ele não fez isso por vontade própria. Deus teve que fazê-lo. Esta, para mim, é uma das histórias mais interessantes e fascinantes da palavra de Deus. Ela nos ensina uma lição muito valiosa. E qual é a lição? Amigo, você e eu devemos nos render à vontade de Deus. Por favor, não lute contra Deus. Se Deus quiser, em nosso próximo programa, em nosso próximo estudo, vamos começar com o capítulo 33. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.